As marchas populares de Lisboa têm um grande impacto na vida da cidade e, sobretudo, nos bairros mais tradicionais que integram o concurso há décadas. A Marcha de Alfama tem tido, ao longo de décadas, um contributo inegável para o prestígio desta tradição lisboeta, continuando a ser a marcha com mais títulos conquistados desde sempre. A história longa desta marcha do bairro mais antigo de Lisboa deu origem a um livro da autoria de Ricardo Gonçalves Dias, que está aqui conosco em estúdio. Muito obrigada por ter vindo até nós. O Ricardo é um filho de Alfama. Como é que são as vivências neste bairro? Antes de mais, deixe-me agradecer a oportunidade para estar aqui. A vivência é muito peculiar e é tradicional como o próprio bairro. Sendo o bairro mais antigo da cidade de Lisboa, tem pessoas que acarretam e transportam um legado histórico bastante elevado, bastante grande, que também remonta a décadas, como o próprio bairro nasceu e acompanhou a história de Lisboa. Apesar do êxodo demográfico que o bairro tem vivido nos últimos anos, perdemos bastante população, principalmente na última década. Apesar disso, as relações continuam a ser muito íntimas, o espírito bairrista continua a fazer de Alfama um bairro único. O que é que o levou e como é que surgiu a ideia de fazer um livro sobre a Marcha de Alfama? Bom, o primeiro critério... O que é que ela tem de tão particular em relação às outras? Tem mais a ver consigo ou com a história da própria marcha? O primeiro critério foi também a relação intimista que eu tenho com o meu bairro, mas também o facto de Alfama ser a marcha mais titulada e, portanto, haver também um certo interesse para perceber o que é que uma marcha com tanto palmarés tem de especial para conseguir esse estatuto. Logicamente que, falando da marcha, também tem que se falar do próprio bairro e da história do próprio bairro, e acho que o livro consegue, felizmente, traçar paralelamente o percurso da marcha e o percurso do bairro. O que é que ela tem de tão especial para conseguir esses títulos? Tem o povo, que acho que é aquilo que a faz ser tão única. Aliás, a frase que dá título ao livro... Mas o povo da Marcha de Alfama é muito parecido com os bairros próximos, não tem a ver... Sim, também é verdade que existe um padrão que pode ser idêntico aos bairros tradicionais. Logicamente que aí o papel da marcha e o facto de ter vencido algumas vezes ajudou a que o povo também a eleve e a enalteça com maior veemência. No entanto, eu acho que é essa relação entre a marcha e o povo, o facto de ter ganho tantas vezes e ter tido a escolha de temas que respeitam a história do próprio bairro, que faz com que o povo a consiga interpretar enquanto um bilhete de identidade do próprio bairro. Acho que isso é o mais importante. Que história é que vamos encontrar nesta sua obra? Olha, desde 1932, que é o começo da narração cronológica do livro, até 2021, podemos não só ver a história do próprio bairro, evolução demográfica, cultural, mas também, por exemplo, algo que me parece importante salientar é a forma como os temas, por exemplo, da Marcha de Alfama, todos os anos tínhamos que escolher um tema para versar, tentam acompanhar a história do próprio bairro. Se nas primeiras décadas do século XX tivemos temas mais históricos, com a escolha, por exemplo, de marinheiros ou de profissões um bocadinho mais ancestrais, ultimamente, os últimos temas respeitaram precisamente essa desertificação que Alfama tem sofrido. Eu acho que isto é um exemplo de boa definição, em síntese, daquilo que o livro traz. Foi difícil, o Ricardo ainda muito jovem, foi muito difícil investigar, encontrou muita documentação, tem testemunhos. Sim, eu costumo dizer que o livro tem 240 páginas, mas também tem 1 ano e meio de trabalho. Foi um pouco intenso numa fase inicial, uma atitude muito investigativa, mas também sofreu alguma pesquisa mais autónoma, depoimentos orais de pessoas que felizmente ainda estão vivas e conseguem partilhar alguns dados importantes sobre a história. Logicamente foi um trabalho um bocadinho difícil, que foi dividido entre a investigação e a escrita, mas com o amor e com a dedicação acho que se conseguiu fazer um trabalho positivo. Neste seu livro também são abordadas as transmissões para a RTP, Sim. mas e ao longo dos tempos, de qualquer forma, apesar dessas transmissões, continua a haver muita gente a preferir assistir às marchas ao vivo. Sim, eu acho que a transmissão televisiva, aliás, essa transposição mais mediática também está narrada no livro, é muito importante porque as marchas, apesar de serem um espetáculo lisboeta, têm um estatuto nacional, que aliás está na gênese do próprio espetáculo. Quando o Estado Novo as criou e as tentou promover, tinha também como grande objetivo explicar um pouco aquilo que era o país. Mas logicamente que há uma diferença entre ver na televisão e entre aquilo que é assistir ao vivo, por exemplo, na Avenida da Liberdade, com o calor do momento. Apesar de eu achar que a transmissão televisiva pode ter um grande papel, por exemplo, na divulgação e para trazer pessoas de fora para cá. Aliás, nacional e internacional. era isso que eu ia referir agora. Eu acho que já é um produto turístico
Aliás, as marchas estão reputadamente descritas no panorama europeu e eu acho que esse trabalho que a televisão faz e que a RTP tem feito nos últimos anos enquanto emissora de serviço público pode ajudar a que elas ganhem mais estatuto internacional. Alfama quer manter as tradições, ou no fundo tenta manter as tradições, mas há cada vez menos gente no bairro. As Sim. pessoas começam a sair por causa dos alojamentos locais. Como é que vê a saída de tanta gente? E acha que no futuro da Marcha da Alfama está ameaçada? Eu vejo com tristeza e vejo considero mesmo um grande flagelo. No entanto, há aqui uma atitude quase dicotómica, que é algo que é curioso, que é os bairros tradicionais, como Alfama existem outros, como a Madragoa, a Bica, a Moraria, que têm o Castelo, que têm alguma dificuldade em reter a sua população nativa e que têm a relação íntima com o bairro. No entanto, estas marchas são aquelas que por vezes têm menos dificuldade em arranjar marchantes. Isto é um dado curioso. Poderá ter a ver com o padrão bairrista. São ainda pessoas do bairro que estão a viver fora? Maioritariamente não, maioritariamente não. Mas existe um fenómeno engraçado que é, sempre começam os ensaios para uma marcha popular, mesmo as pessoas que moram longe, mas que já têm uma relação ainda com o bairro, ou porque têm familiares que lá residem, ou porque elas próprias já lá residiram, acabam por vir para o bairro quando as marchas se aproximam, os arraiais e as festas de Santo António. Eu acho que isso é a melhor prova de definir as marchas enquanto um grande produto de identidade bairrista. Apesar de haver poucas pessoas no bairro, as marchas não morrem, isso é um dado curioso. E certamente que o seu livro, no caso da Marcha da Alfama, vai ajudar a manter essa marcha viva e a sua história. Muito obrigada. Obrigado, Ricardo Gonçalves Dias, por ter estado connosco. Boa tarde.